Você sabia que a igreja apresenta suas orações pelos defuntos sob a forma de sufrágio? Mas o que é sufrágio? A palavra sufrágio vem do latim subfradium. Fradium significa grito, em português fragor. Antigamente, alguns homens públicos eram eleitos por aclamação, e então uma autoridade os declarava eleitos. Hoje, o nosso voto é chamado também de sufrágio, pois votamos em alguém, mas não o elegemos diretamente. Precisa uma maioria que o eleja e uma autoridade que o declare eleito. Quando rezamos pelos defuntos, entregamos a Deus a nossa prece, mas é Ele quem, num ato soberano, decide se aquela oração será aplicada ou não por aquela alma. Não é nada automático, tudo depende dele. Deus te abençoe. Colocar o nome de um falecido nas intenções da Santa Missa para ser citado pelo padre durante a oração eucarística, ou apenas oferecer a missa em pensamento. O sufrágio para a alma é o mesmo, ou quando o padre cita verbalmente, o sufrágio é maior, entre aspas? Não, o sufrágio não é maior porque o padre cita. Olha como é interessante. Isso é uma coisa que os padres deixaram de falar e precisa falar, para que se entenda. Toda missa tem valor infinito. Toda missa é pelos vivos e pelos mortos, pelos crentes e pelos não crentes. O valor da missa não pode ser aumentado. O que muda é o seu modo de participar da missa. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar um exemplo comigo. Minha mãe morreu. Eu, todo mês, no primeiro ano que ela morreu, todo mês, celebrava a missa por ela. Né? Não, nem mandava celebrar, eu celebrava. E depois de um ano, todo ano, no dia da morte dela, 2 de setembro, eu celebro por ela. Ora, agora todo dia eu rezo por ela, em toda missa eu rezo por ela. Mas eu aplico a missa por ela nessas datas. Né? Uma vez por ano, no aniversário de morte dela. O que é aplicar a missa? É eu que quero aplicar, eu que sou filho dela, participo da missa, dando uma esmola, fazendo uma boa obra, como um modo de qualificar a minha participação na missa por ela. Eu venho, Senhor, participar do teu sacrifício, e eu não queria vir hoje de mãos vazias, eu queria oferecer esta esmola, veja, como um modo para unir a tua patena, veja, a minha participação no sacrifício. Esta esmola, que se chama espórtula, a igreja, desde a antiguidade, diz que deve ser uma ajuda para a manutenção do culto e dos ministros sagrados. É o que chama dar a intenção da missa, que não é pagar, é uma esmola que eu dou, tá certo? Às vezes R$10, R$15, depende da região, depende da paróquia. No caso meu, eu gosto de dar o meu, porque eu é que celebro a missa. O que é que eu faço? Eu pego a espórtula e dou para a paróquia. Já que eu não posso ficar com ela, porque fui eu mesmo quem celebrou, veja, eu dou para a paróquia. Só isso aqui foi uma missa que eu celebrei pela minha mãe, e deixo lá, para ajudar na manutenção da paróquia e do pároco lá. Compreende? Então, não é o valor. Então, vamos lá. Agora a pergunta que a pessoa fez. O padre dizer, ou você rezar em silêncio, vocês estão rezando na missa, não estão aplicando. Para a missa ser aplicada, você deve fazer alguma coisa concreta, que é dar essa espórtula. Aí pode até nem dizer o nome, não precisa, porque Deus sabe. Por exemplo, a gente celebra a missa que vem as intenções da Alemanha. Né? Vem intenções para dar para os padres mais pobres, para ajudar, né? Aí vem 30 missas. Vamos supor que uma missa seja 10 euros, tá certo? Então, aí vem 300 euros, tá certo? 300 euros. Eu digo, olha, padre, para você celebrar 30 missas nas intenções do doador. Quem foi o doador? Deus sabe. Então, o padre celebra aquela missa, ele, antes da missa, ele celebra essa missa, né, é a intenção dele, na intenção do doador. Pronto.
está celebrando, Nosso Senhor sabe que alguém na Alemanha quis participar daquela missa com uma esmola para o sustento do padre. Então, aquela missa que tem valor infinito para todos, junto àquela missa foi uma boa obra, uma esmola, por alguém, por alguma intenção. Então, o que faz a missa ser aplicada não é o padre dizer o nome. Isso é um erro grande. Tem que dizer Dona Sinhazinha, 10 anos de falecida. Não precisa dizer nada. Eu celebro a missa pela minha mãe, não digo o nome dela, não digo que estou celebrando. É Deus que sabe que eu estou celebrando. Isso é que é o importante. Né? A espórtula é que marca que a missa foi aplicada. Sem a espórtula, não aplicou a missa. Quer dizer que tem que pagar? Não pagou nada. É uma boa obra que você está realizando. Agora, se você não deu nada, padre, reze por mim, pode rezar na missa, não tem problema. Reze pela minha mãe que morreu, reza. Com uma intenção da oração dos fiéis. Mas isso não aplica à missa. Então, o que aplica é isso. Eu é que fiz a missa ser diferente. Com a esmola que eu dei. Eu é que fiz. Não é o padre que faz. Sou eu. O padre, como aquele que oferece o sacrifício, em nome da igreja e com a igreja, ele deve saber, é bom que ele saiba que foi dada a espórtula, né? Mesmo que não saiba o nome da pessoa, nem conheça, mas saiba a intenção para melhor aplicar ele, participar disso, porque ele é o presidente da celebração. Mas o importante é Deus saber. Teu Pai, que vê o que é oculto, te recompensará. É interessante que os antigos sabiam isso direitinho. Por falta de uma catequese boa hoje, né, é que ficou tudo bagunçado, as pessoas, né? Às vezes estou celebrando, a pessoa chega com um bilhetinho de celebre pela minha mãe. Isso não é celebrar pela mãe, tá certo? Eu posso rezar pela mãe daquela pessoa, mas não estou aplicando. O que aplica é ele dar a espórtula, que faz com que foi fruto do suor dele, do trabalho dele, de uma renúncia dele, que ele podia comprar outra coisa, não é? É um gesto simbólico, material, concreto, de que ele quer realmente participar de um modo diferente, mais ativo daquela missa em benefício no caso da mãe dele. Pode ser por um vivo, por um morto, por uma intenção.